Um novo dia, um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Num sorriso, num olhar, em cada mão, transformando vidas em nossa nação. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar, em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. Anjos da Esperança no ar, e no programa de hoje você vai conhecer a história da Adriana Rangel, lá do Rio de Janeiro. Após o divórcio, ela se sentiu sem propósito, desanimada, chegou a pedir a Deus que lhe tirasse o fôlego de vida, mas foi nesse momento de crise que a Novo Tempo chegou até ela, trazendo renovação, paz, esperança. Você vai acompanhar também uma reportagem mostrando as novidades que a Novo Tempo trouxe em 2025, entre elas os programas Anjos da Esperança e Empreendedores, curiosamente com a doutora Rosana Alves, e o novo cenário do Bom de Bíblia. E tem mais, o testemunho inspirador do pastor Paulo. Desde criança ele sonhava em ser jogador de futebol e que o levou à mudança radical de vida. Hoje ele é pastor e testemunha o poder da palavra de Deus que o alcançou através da nossa programação. Tudo isso e muito mais no Anjos da Esperança, que começa agora. Delícia estarmos juntos mais uma vez por aqui. Por que é tão bom? Por que cada um de nós, quando vem apresentar o Anjos da Esperança, nesse rodízio de apresentadores, a gente fica feliz? Porque é aqui que a gente conta bem de pertinho para você as histórias de pessoas que foram alcançadas ao assistir ou ao ouvir a Rádio Novo Tempo, acompanhar a programação da TV Novo Tempo. E a gente gosta porque é o resultado do nosso trabalho. É alguém contando que, olha, o que você faz aí do outro lado da tela chegou à minha vida. Chegou o meu casamento, a educação dos meus filhos, as minhas emoções, os meus sentimentos. E a gente, por demais, agradece a Deus pela oportunidade de o Anjos da Esperança ser essa janela aberta para a gente enxergar o que está acontecendo por ali. Mas é só uma amostra, não é? Como dizemos sempre, só no céu nós saberemos o resultado do Evangelho que daqui é pregado para milhares e milhares de pessoas todos os dias, incluindo você. Muito obrigada por isso, por estar com a gente. Como eu agradeço sempre a você que é um Anjo da Esperança. Você é parceiro nosso, você trabalha com a gente, você agiliza o processo de que essa mensagem chegue à vida das pessoas, seja por meio de cursos bíblicos, de programas, de convidados que a gente traz até aqui. Tem custo envolvido, de equipamentos, de estrutura, de cenário, é muita coisa envolvida. Mas como a gente diz também, é muito amor envolvido. E neste amor envolvido tem que estar presente ali de verdade, não só de palavra. Você quer ser um doador? Você quer nos ajudar financeiramente? Sim, pode ser sistemático, pode ser vez ou outra, a depender de como é a sua maneira de lidar com suas finanças. Eu diria para você ligar agora para a gente. Se tem alguma dúvida, por exemplo, já pensou? Liga agora, 0 Operadora 12 21 27 30 30, está aí na sua tela, 12 21 27 30 30. Nós vamos agora conhecer a história da Adriana Rangel. Olha, ela passou por dificuldades, tais como divórcio, viu? Mas nessa do divórcio, quase que ela chega a pensar que o fim estava ali. Deus me leva, não tem mais jeito. Claro que tem! E tudo recomeçou. Conta pra gente, Adriana. Meu nome é Adriana Rangel, sou natural e resido aqui no Rio de Janeiro, capital. Assim que eu entrei na igreja, eu já fui bem atuante. Era casada na época e tinha meus 3 filhos e com eles eu fazia sempre o culto.
Mas o meu ex-esposo não era cristão, nunca aceitou, ele teve estudo junto comigo, porém não aceitou. Então, assim, era muito divergente, né? E enquanto eu estava em casa, estava na igreja, ele estava fora e as crianças ficavam nessa situação. Com o tempo, eu acabei desanimando com muitas situações que eu vivi, né? De casal mesmo. E aí, como eu deixava minha vida toda para viver dentro da igreja, né? Então, assim, eu meio que culpei Deus pela minha relação não ter dado continuidade. E aí acabei me afastando. Eu me separei e acabei ficando distante de tudo. Eu achava, na verdade, que eu era ainda cristã, mas com o tempo eu fui vendo que eu estava largando tudo. A sensação de que o Espírito Santo não estava ali. E sempre foi meu maior medo, era de não sentir mais a presença do Espírito Santo. Então eu só sabia ser mãe e esposa. Então, e da igreja. Então, de repente, eu não era mais nada. Não tinha mais lugar no mundo. E foi aí que, num dia, eu pedindo a Deus, eu falei, Senhor, eu não tenho coragem de tirar minha vida, mas o Senhor é o dono do fôlego, né? O fôlego de vida é seu, te pertence. Então tira, leva para si, porque eu não vejo sentido, eu não vejo sentido de viver. E há um tempo atrás, eu tinha dado meu nome para Novo Tempo, tinha muita coisa que eu procurava assistir, que eu já conhecia e tal, só que eu não lembro exatamente se foi pela internet, eu não consigo lembrar se dei meu endereço, eu só sei que eu pedi oração. E nesse dia crucial que eu estava pedindo a Deus que tirasse o meu fôlego de vida, eu recebi uma ligação. A Novo Tempo, ela tem uma lista de nomes de pessoas que pedem estudo bíblico, pedem oração, pedem visita. E eu fui uma dessas, que meu nome constava, né? Como eu havia pedido oração, então meu nome automaticamente foi para essa lista. E aí é repassado para os missionários os nomes das pessoas de determinada região. E aí ele fez um apanhado dessas pessoas através dessa relação e o meu nome era o último. E ele tinha feito uma oração antes de me encontrar e eu senti que era Deus me buscando, falando assim, primeiro o reino dos céus. E aí eu senti uma urgência, eu falei, eu preciso. Eu não sei se eu vou estar viva, eu não sei se eu preciso, Deus precisa me usar para alguém. A todo momento Deus falava comigo, buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Isso foi em todo o período do meu retorno. E hoje eu sinto muito assim preenchida, sabe? Uma paz, pode estar caindo o mundo lá fora, literalmente, que eu estou em paz. Eu não tenho mais as angústias, a tristeza, a solidão. Eu não tenho mais nada disso, porque Jesus me completa por completo. E hoje eu estou em casa. Deus te abençoe, Adriana. Como é bom te ouvir, como é bom saber que Deus é o teu marido, Deus é pai dos seus filhos, que Deus é o teu pai, que Deus está presente e que a gente passa pelas dificuldades da vida e olha para o alto com um novo sorriso, com paz no coração. Nada está no fim quando a gente vive com Deus. Agora eu quero convidar você a pensar com a gente, a relembrar com a gente, a levar em conta quanto nós fizemos, o quanto foi realizado em 2025, não somente daquilo que já estava em andamento, mas daquilo que veio de novo, que veio de novidade, graças a você. É claro, graças a Deus, entenda, quando a gente diz assim, graças a Deus, está acima de tudo sempre. Nós jamais vamos dizer que alguma coisa foi feita com a força do nosso braço, que só nós fizemos. Não, acima de tudo, Deus, sempre. Então, quando eu digo que graças a você, é nesse plano daqui de obediência a Deus.
Nós vamos ouvir agora quem faz e quem está à frente da Novo Tempo, contando pra gente quais foram mesmo os programas, as conquistas que Deus nos deu em 2025. Transformar sonhos em realidade. Essa foi a missão que guiou cada dia de 2025 aqui na nossa emissora. Mas nenhum plano sai do papel sem a mão de Deus e o seu apoio financeiro. Se a mensagem de esperança chegou ainda mais longe em 2025, a responsabilidade é sua, querido anjo da esperança. Graças à fidelidade de cada doador, realizamos sonhos que pareciam impossíveis. A diretora da TV Novo Tempo, Miguele Simeone, conta como esse período foi marcado por inovações logo no início do calendário. Olha, em 2025 a TV Novo Tempo teve grandes realizações. A gente teve metas ousadas e pela ajuda de Deus e graças aos doadores, do Anjos da Esperança, a gente conseguiu atingir essas metas, Uma das nossas metas era trazer uma grade de férias. Então, a gente conseguiu em 2025, no mês de janeiro, trazer uma programação totalmente diferenciada e inédita, Então, foi a primeira vez na história da TV Novo Tempo que no mês de janeiro os programas estavam inéditos. Então, isso foi uma coisa muito legal para o nosso telespectador, que conseguiu ter um conteúdo, inédito, um conteúdo novo e conseguiu também ali ter conhecimentos e adquirir conhecimentos bíblicos, conhecimentos sobre saúde emocional, sobre saúde física e fez com que eles iniciassem o ano aí recheados desses conhecimentos. A gente teve uma audiência muito expressiva no mês de janeiro e isso fez com que a gente crescesse, nos nossos números de novos doadores, nossos números também de Anjos da Esperança, de novos alunos da escola bíblica. Então, isso foi muito legal e muito significativo. Ao longo dos meses, quem acompanha o canal da Esperança percebeu mudanças visuais importantes. O clássico Bom de Bíblia, que é exibido às 9h30 da noite, de segunda a quinta, por exemplo, ganhou um cenário moderno e vibrante. Além da estética, investimos pesado em sabedoria prática. A neurociência ganha o espaço nobre de um jeito descomplicado. Com a doutora Rosana Alves, o programa, curiosamente, todo domingo, às 6h, explica os mistérios da mente humana sob uma ótica cristã, ajudando milhares de famílias a encontrarem equilíbrio emocional. Outra grande novidade mostrou que fé e trabalho caminham juntos. Nasceu o programa Anjos da Esperança Empreendedores, dedicado a mostrar gente que luta, constrói o próprio negócio e, mesmo diante de desafios financeiros, mantém a fidelidade na doação. Outra coisa também, quando a gente chama de programação, nova ou grade nova, e em outubro a gente fez também, no dia 12 de outubro, uma grade diferenciada para o domingo, para celebrar então aí tudo que tem a ver com o nosso público infantil da TV Novo Tempo. E também nós tivemos grandes resultados, a gente teve muita gente assistindo os programas infantis, então das 8h30 até 7h30 da noite a gente teve ali muitos desenhos, séries, lançamentos de seriados como Pequenas Evidências, tivemos o lançamento do filme do Nosso Amiguinho, da turma do Nosso Amiguinho, então também foi um dia bem especial, celebrado com uma programação cristocêntrica, uma programação voltada aos princípios cristãos, então isso foi muito legal que a gente conseguiu fazer. Cada desenho assistido por uma criança, cada mente acalmada pela neurociência e cada coração tocado pela Bíblia tem a sua digital. Mas a missão continua. Então, para que a Novo Tempo siga produzindo conteúdos que salvam e anunciam a volta de Jesus, precisamos de você agora. Seja um anjo da esperança, faça essa doação pelo Pix, anjos@novotempo.com e permita que essa voz vá ainda mais longe. Ai, que coisa boa! E tem fôlego para 2026, para muita coisa que ainda queremos fazer. E eu convido você a andar com a gente. Seja um anjo da esperança. 0 operadora 12 21 27 30 30 é ligar e dizer: quero ser um anjo da esperança. Para no final você dizer: sou anjo, sou novo tempo. Nós vamos para o intervalo e na volta tem a história de um homem que pensou: serei um jogador, serei famoso, ganharei dinheiro. No final das contas, ele conhece a palavra de Deus, torna-se um pastor e hoje ele vive algo novo. E é disso que nós vamos contar para você assim que voltarmos do intervalo. Até já!
Continuamos aqui o nosso encontro, meus amores. Nós nos encontramos aqui nesta semana, na apresentação do Anjos com você, mas também no consultório de família, nós já nos conhecemos de lá, né? E todas as tardes também, já tem 2 anos que eu aceitei o desafio de apresentar o programa Entre Família, que é diário e ao vivo. E é sempre um novo desafio que Deus vai pondo para que a gente cresça, para que a gente também entregue mais daquilo que temos recebido de Deus, e é sempre muito bom ter esses encontros aqui pela telinha da Novo Tempo com você. Entre Família vai ao ar todos os dias, quer dizer, de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde, ao vivo. Eu apresento ao lado do Abinal Júnior e do pastor Robson Aleixo. Deixo aqui o meu convite para você acompanhar a programação da tarde também. E claro que diante disso, nós sempre agradecemos a você pela audiência, pela companhia de todos os dias, por interagir com a gente, por orar por nós. Quantas pessoas dizem, eu orei por você, eu oro sempre por você. E nós agradecemos demais pela sustentação que vem das orações feitas a Deus, que nos cobre com sua graça e misericórdia. Agradecemos a você que é anjo da esperança, que nos ajuda a que estes sonhos sejam realizados. Pensar um programa diário, ao vivo, 3 apresentadores, com toda uma produção envolvida, todos os dias entregando um conteúdo com qualidade, com muito amor, por ser ao vivo, é bastante desafiador para a nossa dinâmica de trabalho também. E aí a gente pensa, uau, são os anjos da esperança que nos ajudam a manter esse sonho de pé. Não tem nem reprise, ou seja, um programa inédito por dia sem reprise. Então, muito obrigada. Muito obrigado, nosso abraço a você. Isso é para quem entende o que é missão, que o que nós estamos fazendo aqui é expondo a palavra de Deus, é convidando pessoas para estudar a Bíblia, é levando-as a pensar a vida pela cosmovisão bíblica. O que Deus pensa e espera de casamento, educação de filhos, relacionamento, o que dizer de saúde mental em dias em que o mundo está tão adoecido e nos adoecendo. Nós temos programas aqui para tratar de saúde em todos os sentidos, como vida e saúde. Ai, é bom demais ter essa experiência com você aqui com a Novo Tempo. E inclui todos da família. Eu tenho aqui em mãos as revistinhas Anjinho da Esperança, para 2 faixas etárias, para 2 grupos em especial, de 0 a 4 anos, e também temos uma revista aqui bem educativa para crianças a partir de 4 anos de idade. E estas revistas, inclusive esta por último aqui, foi enviada no mês de outubro para as crianças, porque trimestralmente nós enviamos para as famílias que, agora eu explico melhor para você, que além de serem os adultos da casa Anjos da Esperança, também incluem os filhos. Foram nos dizendo, olha, meu filho pode ser Anjo da Esperança? Outro que dizia, meu neto pode ser Anjo da Esperança? E aí nós fomos ouvindo esses pedidos e pensamos, por que não? Afinal de contas, toda a família abraça a mesma mensagem de fé. E então passamos a fazer esse conteúdo para os que nós chamamos Anjinhos da Esperança, que são as crianças, filhos de Anjos da Esperança, que trouxeram toda a família para juntos colaborarem com a Novo Tempo para que a Novo Tempo continue falando de Jesus. Então, se você tem filhos, tem netos, tem sobrinhos, tem amigos, crianças que você queira trazer para ser Anjo da Esperança com você, então é só ligar agora para a gente no 0 Operadora 12 21 27 30 30 e dizer eu quero que o meu filho também seja Anjo da Esperança. Ele passará a ser então aqui Anjinho da Esperança e recebe esse material em casa para que você desenhe, pinte, ensine, conte história para os seus filhos. Estamos juntos nessa. Agora nós vamos conhecer a história que você, Anjo da Esperança, nos ajuda a contar. É a história do Paulo. Ele queria ser jogador de futebol e foi ser jogador de futebol. E queria sucesso, fama, dinheiro e assim, o seu dom, ele pensava que o seu dom era jogar bola. Mas aí descobriu que não, né? Olhou para os bastidores, olhou ao redor, pensou, não, meus valores e princípios. Aí um dia ele descobre a Novo Tempo. O que será que aconteceu? Ele que vai contar. Meu nome é Paulo César, eu sou natural de Curitiba, Paraná, mas hoje moro em São José do Rio Preto, aqui no oeste de São Paulo. Bom, o futebol na minha vida veio através da influência do meu pai. Meu pai era um atleta e, infelizmente, ele acabou se lesionando. Ele machucou o joelho e em uma operação ele
pegou infecção hospitalar. Aí ele fez outras cirurgias, mas infelizmente foi proibido de jogar profissionalmente. E aí, quando ele estava com 25 anos, eu nasci. Então, todo o sonho dele foi projetado em mim. Então, no berço, quando eu nasci, já tinha muitas bolas de futebol, chuteiras, todo tipo de artigo esportivo, né? Então, muito cedo eu já fui para a escolinha de futebol, de futsal também. Então, cresci em estádio de futebol. Então, eu respirava futebol. Então, meu sonho realmente era se tornar profissional. Bom, em relação ao meu pai, depois que ele teve a lesão, ele recebeu uma proposta para trabalhar no clube. Então, ele trabalhou 15 anos como supervisor de futebol, no mesmo clube que depois, posteriormente, eu também ingressaria na categoria de base. Então, a partir dos 13 anos aproximadamente, eu tive a oportunidade de ingressar nas categorias de base de alguns clubes lá de Curitiba, que são expressivos, né? Olha, eu tive muitas frustrações com o futebol. Normalmente a gente vê os jogos na TV e tem um carinho pelos clubes, pelos atletas, mas nos bastidores eu percebi que realmente existia muita corrupção, muita imoralidade, muito jeitinho de colocar os atletas que tinham os devidos empresários. Isso então desgastava muito. Eu creio hoje que me tornou um pouquinho mais sensível para esses assuntos de fé, de religião, que antes eu não tinha tanto interesse. E em um desses clubes eu já comecei a assistir a TV Novo Tempo. Bom, foi um momento bem inusitado mesmo. Eu não tinha muito interesse por coisas religiosas, canais principalmente, mas um dia que eu estava zapeando, eu parei por alguns segundos na TV Novo Tempo, porque o pastor estava falando sobre os dons do Espírito. E eu parei um pouquinho para ouvir a explicação. Era o programa Bíblia Fácil. E para mim foi a melhor explicação que eu já vi na minha vida. E eu fiquei encantado e depois desse dia, desse momento, eu nunca mais parei de assistir a TV Novo Tempo. Então eu estudei ali aproximadamente um pouco mais de um ano, todos os estudos que a TV Novo Tempo fornecia. E eu tinha até vergonha de meus pais verem eu assistindo. Não sei exatamente o motivo, né? Mas eu lembro que eu chegava no meu quarto, fechava, assistia, mas quando vinha alguém eu mudava de canal, fingia que estava fazendo outra coisa. Mas eu estava estudando porque eu realmente estava interessadíssimo. E muitas vezes eu me emocionei em frente à TV, pensando realmente que Deus estava me chamando, fazendo um convite para entregar minha vida completamente. Foram eventos bem progressivos, né? Eu estava cada vez mais emotivo vendo todos os programas da TV Novo Tempo, e cada vez mais frustrado com o meio do futebol, apesar de ter oportunidades de continuar tentando esse sonho que eu tinha desde pequeno. Mas realmente eu tive a convicção que eu precisava visitar a igreja. Na TV sempre há esse convite para visitar uma igreja, tem o site, até que eu fui um dia lá. Então recebi a visita de um pastor, ele viu que eu já sabia muito, que eu não precisava talvez fazer uma série de estudos. Ele tirou algumas dúvidas que eu tinha e eu realmente pedi o batismo. No dia 21 de setembro de 2013, eu fui batizado na igreja do Jardim Paranaense, lá em Curitiba. Então, depois deste evento, eu aceitei o chamado de Deus para me tornar um pastor. E hoje estou no 4º ano do meu ministério e muito feliz. E realmente não me arrependo em nada dessa decisão que eu tomei de me entregar completamente ao ministério e à obra de Deus. Olha, a Novo Tempo mudou radicalmente a minha vida porque ela foi um instrumento poderoso de Deus para me convidar a se entregar a Cristo. Então, tudo que eu tenho, eu agradeço muito a Deus pela existência da TV Novo Tempo. A forma com que os programas são expostos, toda a delicadeza, a sensibilidade, né, dos pastores, das pessoas que estão envolvidas nesse ministério, me encanta e com certeza eu sou uma pessoa que ora, apoia e realmente passa para as outras pessoas a importância da TV Novo Tempo. Obrigada.
Muito obrigada, Pastor Paulo, por dividir com a gente. E eu aproveito para agradecer a você, que é Anjo da Esperança, mais uma vez, porque você nos ajuda a fazer a Novo Tempo. E a Novo Tempo estava na casa do Paulo, e o Paulo conhece a mensagem, e a sua vida toma um novo curso, que é aquele curso, aquele caminho, aquele trajeto que Deus sempre sonhou que ele o seguisse, porque é o caminho da fé, o caminho da salvação, o caminho do reconhecimento do amor de Jesus. E assim muitos outros são tocados pela mensagem que nós dividimos por aqui. Mas veja bem, nós fizemos bastante até aqui, mas há muito que ser feito. O trabalho continua. Eu tenho em mãos aqui um folder, um material que os nossos amigos, colaboradores e Anjos da Esperança receberam em casa. E esse é o meu. Aí aqui vai dizer, por exemplo, das metas alcançadas em 2025. Por exemplo, nós produzimos 5 novos guias de estudos da Bíblia que foram enviados. E um deles foi, inclusive, em áudio, totalmente em áudio. Ele é lindo, uma narração linda, você precisa ver. Tem o lançamento do programa Curiosamente, apresentado pela doutora Rosana Alves. Entrou também aqui na grade de programação. Nós tivemos mais retransmissoras de rádio Novo Tempo lá no Pará, acho que cerca de 15, 16 retransmissoras, 12 retransmissoras. Nós aprimoramos a imagem e a tecnologia da nossa assistente virtual, a Esperança, que tem estudado a Bíblia com milhares de pessoas. Mas e agora, para 2026? Quais são as metas que você vai nos ajudar a alcançá-las? Eu conto para você agora, caso você não saiba ainda. Olha só, o que nós vamos fazer, pela graça de Deus e com seu apoio, nesse ano? Ajustes e melhorias na grade de programação para todo o ano. Nós vamos ampliar a programação da faixa horária infantil, ou seja, mais programas para as crianças. No período da manhã, nós vamos também retornar com o programa Educação Financeira, o Saldo Extra, para ajudar você a administrar melhor as suas finanças. Nós vamos ter um novo programa musical, conectando o Brasil inteiro através da música. Nós vamos ter também um documentário sobre missionários ao redor do mundo aqui na sua programação. E na Rádio Novo Tempo, nós vamos reformar o estudo da Rádio Novo Tempo de Porto Alegre, nós vamos dar continuidade ao projeto de instalação das nossas retransmissoras lá no Pará, que envolve muito dinheiro. Houve a concessão, mas e agora? Como é que a gente põe essas rádios no ar? Precisa de planejamento financeiro. E tem muito mais na web. Nós vamos ter um seriado só para adolescentes, novos estudos bíblicos. Nós vamos ter o lançamento de uma plataforma onde as pessoas vão acessar e ali vai encontrar só estudos bíblicos, livros. Vai ser incrível. Mas você precisa estar junto com a gente, senão a gente não consegue alcançar essas metas. Que Deus te abençoe para isso, que você seja sensibilizado pelo Espírito Santo, que nós juntos façamos esse 2026 ser um ano decisivo na vida de muitas pessoas, levando-as a conhecer Jesus. Eu me despeço por aqui, agradecida demais pela sua companhia. A gente se encontra em mais um Anjos da Esperança. Receba o meu abraço e nós estamos esperando você. Liga pra gente, diga hoje, eu quero ser um Anjo da Esperança. Anota os nossos contatos, faz aqui o contato com a gente, tira as suas dúvidas. Como é que eu posso ser Anjo da Esperança? Como que eu posso cadastrar os meus filhos? Nós queremos que toda a família esteja envolvida. E a gente, obviamente, agradece por isso. Muito obrigada, um grande abraço e até mais.